Foro de São Paulo. Lula afirma que é preciso rever o discurso da esquerda para conter a extrema. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse na noite de ontem, dia 29, durante a abertura do Foro de São Paulo, em Brasília, que é preciso rediscutir o discurso da esquerda em todo o mundo. Segundo Lula, a extrema-direita tem conseguido ampliar espaço mundial, aproveitando-se de símbolos como a família e o patriotismo e propagando fake news. É preciso que a gente rediscuta o discurso da esquerda. Muitas vezes a direita tem mais facilidade do que nós com o discurso fascista. Na Europa, a esquerda perdeu o discurso para a questão da migração, afirmou o presidente. Lula disse que a esquerda da América Latina precisa voltar a conversar entre si para disputar os espaços democráticos na região. Enquanto isso, alertou o presidente, a extrema-direita fascista cresce no mundo todo. Não somos vistos pela extrema-direita fascista como organização democrática. Nos tratam como terroristas. Nos chamam de comunistas achando que ficaríamos ofendidos por isso. Ficaríamos ofendidos se nos chamassem de nazistas e terroristas. Junto com o ex-presidente de Cuba, Fidel Castro, Lula foi um dos fundadores do Foro de São Paulo. Ele lembrou que o espaço foi criado para que a esquerda latino-americana pudesse se conhecer e articular vitórias para representantes de trabalhadores. Lula contou que o ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez, quando ainda era só um militar, tentou dar um golpe de Estado em seu país, no início da década de 1900. Por isso, foi impedido de participar de uma reunião do Foro de São Paulo em El Salvador. Só foi aceito após ser eleito democraticamente. Interessante isso, né? Essa questão da democracia, e a gente volta a discutir Venezuela, né? As situações na Venezuela. O mundo todo dizendo que a democracia na Venezuela não está sendo respeitada, e a gente fala do Foro de São Paulo e essa questão da democracia. Essa coisa, né? Eu só chamar a atenção para uma coisa que eu acho que é bem plausível nesse foro, o fato da agenda ambiental, né? Que o Lula abriu o foro defendendo a agenda ambiental no mundo. Eu acho que essas discussões, é aquela coisa, Márcio, eu sou cético em relação à esquerda, direita ou centro. Eu acho que nós devemos lutar pela democracia, independente de que ponto que você está, de lá ou de cá. Acho que democracia, o nome já diz, né? Democracia. E aí, quando ele levanta essas bandeiras, tudo bem que ele tem essa bandeira partidária que ele defende, mas acho que ele tem que tomar muito cuidado, porque nesses discursos ele acaba colocando a direita e aí acaba generalizando. Ele acaba generalizando a direita como fascista. Né? E isso é complicado, porque ele tem que tomar muito cuidado com as falas, porque ele acaba colocando nesse bojo todo cidadão que tem um pé atrás com algumas ações de esquerda, e aí se sente muito mais acomodado ou muito mais representado pelo lado, de repente, centro-direita, de repente nem tanto uma direita extremista. Mas eu acho que a minha única fala nesse sentido é que eu acho que precisa se ter muito cuidado quando se vai defender a democracia, e aí você se coloca no lugar, por exemplo, no lugar de esquerda democrática, de esquerda à defesa do povo, que eu acho legal, e aí você coloca o outro lado como fascista e automaticamente você deixa bem claro que esse lado não tem a democracia como ponto principal. E aí acaba confundindo, né? A gente acaba confundindo. Aliás, a União, os partidos de centro acabaram colocando essa pauta da confusão que o Lula faz em relação, quando ele vem com esses discursos democráticos, deixando bem claro, entre aspas, que a democracia é um patrimônio da esquerda. Um patrimônio de esquerda. Eu gostaria de chamar um ponto nessas duas situações. Primeiro, né, o Ministério da Saúde está enviando medicamentos para Cuba. Uhum. Isso mostra que está numa medida humanitária. Sim. Está vendendo, está doando medicação. Está doando. Uma medida humanitária. Cuba vem sofrendo desembarques, vem sofrendo pressões há anos, né? E essa situação. E a segunda coisa, eu gostaria de ouvir tanto extremas direitas, quanto esquerda, quanto centro, como são as tratativas desses segmentos políticos com o capitalismo. Porque eu acho que o grande não vou dizer nem vilão, eu falo, a figura mais presente em qualquer sistema de governo é o capitalismo. Uhum. Então, qual é a relação da esquerda com o capitalismo? Qual é a relação da extrema-direita com o capitalismo? Qual é a relação de toda a democracia com o capitalismo? Porque os escândalos acontecem. Por quê? Porque há corrupção, há interesse, as pessoas se perpetuam no poder. Por quê? Porque existem interesses.
Então, toda essa situação, o que eu gostaria de ver era um discurso, uma relação, uma declaração, um entendimento. Então, como mostrar essa situação que envolve o capitalismo. E tem a ver também com o capital-trabalho, né? Com o trabalhador, com a base da pirâmide. Então, seja a esquerda, seja a direita, seja a centro, eu gostaria que as pessoas viessem a discutir, debater sobre esse relacionamento com o capitalismo. Nós temos um grande tigre asiático, que é um país comunista, digamos assim, né? Tem uma união de países comunistas. E a China, né, que é o tigre asiático, e que trabalha com o capitalismo no mundo, investe em países, quer dizer, qual é essa relação? De que forma realmente o mundo é? Nós estamos voltando a quando? Né? Qual é a atual situação? O que o povo imagina e pensa sobre isso? Eu acho que, na verdade, faz bastante sentido essa sua colocação. Mas se a gente for parar para o que a gente percebe no dia a dia, apesar de ter as suas bandeiras partidárias e as suas crenças, ou, de repente, pintar essas crenças para a visão social, é óbvio que todos esses partidos, eles têm os interesses próprios e esses interesses são com bases capitalistas. Então, eles podem até dizer, porque eu acho que todos merecem ter direitos iguais, aí a gente entra naquele processo de democratização, mas realmente existem interesses próprios e os interesses são baseados no capitalismo. Interesses, oportunidades iguais para todos. A partir do momento que está todo mundo alinhado na fila, na largada, e todo mundo tem condição, vai chegar, os primeiros vão chegar, mas não com tanta distância dos outros. Vai ter uma certa igualdade em tudo. Não dá, para quando você tem uma desigualdade na largada muito grande e, claro, favorece a outros. Então, aí acho que os regimes têm que começar a conversar. Mas direita, esquerda, centro-direita, centro-esquerda, eu gostaria de saber como é que eles se relacionam com o capitalismo. Isso é interessante. É interessantíssimo. 10 horas mais 21 minutos. Aí o pessoal que reclama do Foro de São Paulo, que é de esquerda, faz um foro de direita. Pronto, não tem problema.